Pai, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, misericórdia da Tua parte para nós compreendermos a Tua palavra nesta noite. Que o Senhor fale conosco, Senhor, que a Tua igreja seja edificada pela pregação das Escrituras. No nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o apóstolo João. Hoje nós vamos estudar o primeiro Eu Sou, declaração do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. No trecho das Escrituras que será exposto nesta noite, nós veremos esta primeira das 7 revelações de si mesmo que Jesus disse em seu ministério, que foram registradas pelo evangelista João. Essa primeira autorrevelação de Jesus como Deus encarnado. Eu sou o pão da vida. Nós estudaremos, se Deus permitir, em outras oportunidades, as demais autorrevelações de Jesus e de sua divindade. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. São 7 autorrevelações que nós vimos na exposição introdutória do Evangelho segundo o apóstolo João. Nesta noite, então, eu peço a você, por gentileza, que abra capítulo 6, do verso 30 até o verso 35, o Evangelho de João. E assim diz o texto sagrado: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em continuidade ao discurso de Jesus proferido àquela multidão que, diga-se de passagem, aquela multidão viu o milagre da multiplicação de pães e peixes. E no dia seguinte, então, os irmãos se lembram que aquela multidão partiu para procurar Jesus, e logo aquelas pessoas encontraram Jesus em Cafarnaum, do outro lado do lago. A igreja está lembrada? E num dado momento, Jesus diz para aquelas pessoas que elas só queriam encontrá-lo por quê? Porque comeram e se fartaram. Porque comeram da multiplicação de pães e peixes e encheram a barriga. E eles então retrucaram: Então o que devemos fazer? O que nós temos que fazer então? E Jesus responde: Não é sobre fazer, mas é sobre crer naquele que Deus enviou ao mundo, porque a obra é de Deus, como Jesus disse. A obra é de Deus. Qual é a obra de Deus? Que creiais no Filho, ou no enviado de Deus ao mundo. A obra de Deus é crer em Jesus. Mas é só isso? Só isso? Só crer? Não precisa fazer mais nada? É só crer em Jesus? Mas que chato! Mas que culto chato! Mas que igreja chata! Mas que irmãos chatos! É só crer, não precisa fazer mais nada. Só fala de Jesus, 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 mas e nós? O que nós fazemos? Jesus é chato para quem não quer Jesus. E essa multidão estava disposta a fazer muita coisa, mas não crer em Jesus como Filho de Deus. A multidão então decide engrossar a fala com argumentos bem embasados historicamente. Vocês viram aí no trecho que nós vamos percorrer agora, para obter de Jesus a confirmação de que ele, Jesus, era de fato aquele que Deus enviara ao mundo.
Versículo 30 e 31. Agora vamos ao trecho. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Vocês perceberam o que eles fizeram? Vocês perceberam o que a multidão fez agora com Jesus? Ok, Jesus, então não é sobre fazer, nós devemos crer naquele que Deus enviou ao mundo, ok, nós entendemos. Você está dizendo que você é o enviado de Deus, o Messias, o Cristo de Deus, ok, nós entendemos, então prova para nós que você vem de Deus e que você é Deus. Prova para nós queremos uma prova. Para nós, aquela multiplicação de pães e peixes de ontem serviu para você ser rei para nós, mas para ser Messias precisa de um milagrão bem mais poderoso. Aquele de milagre tipo de derrubar a multidão no chão. Aquele milagre bem tremendo mesmo, porque para ser rei tudo bem, nós acreditamos naquela multiplicação de pães e peixes, mas para ser Messias precisa de muito mais. Mas espera aí, quem que está dizendo isso para Jesus provar com algum sinal que ele vinha da parte de Deus? Quem? A mesma multidão que viu o sinal que Jesus realizou ao multiplicar pães e peixes no dia anterior. A mesma multidão, exatamente as mesmas pessoas que viram Jesus multiplicar miraculosamente pães e peixes, e sobraram, e eles se fartaram. As mesmas pessoas. É para acabar, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa: não tem sinal, não tem milagre que por si mesmo mude a cabeça de um incrédulo. A pessoa pode ver multiplicação de pães e peixes, a pessoa pode ver um cego passando a enxergar, a pessoa pode ver um surdo passando a ouvir, um aleijado saindo correndo, um morto ressuscitando, mas se não acontecer algo aqui dentro do coração, ela jamais irá crer. E tem muita gente que estabelece tratativas com Deus, do tipo assim: Deus, me prova que o Senhor existe, e se meu filho melhorar, por exemplo, dessa enfermidade que está cometendo ele, dessa doença tão dolorida, eu me torno o devoto do Senhor. Mas cura o meu filho, a partir daí então, uma vez curando o meu filho, eu prometo que eu vou seguir o Senhor. Ou então: Senhor, me prova que o Senhor existe, e se tal situação se reverter de péssima para ótima, aí eu vou ter a certeza de que o Senhor existe, aí eu viro crente. Vocês já viram isso? Eu vou lá naquela reunião, mas se Deus curar meu filho, eu prometo que eu me converto. Eu preciso que você, igreja, esteja convicta de uma coisa: Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele é Deus. Todos nós e o resto somos ínfimas criaturas. Deus não precisa provar o poder dele para você e para mim. Ele é soberano. Mas a multidão queria que Jesus provasse que ele era o enviado de Deus, o Messias, depois de tudo o que ele já tinha feito na presença daquela multidão. E eles tentaram colocar Jesus contra a parede, apelam para a história do povo hebreu, lembrando Jesus a respeito do grande líder Moisés, no verso 31, como nós lemos, olha aí. A multidão falando para Jesus, e eles apelaram para um argumento histórico, lembrando Jesus da história do povo de Israel, falando: nossos pais, lá os nossos antepassados, comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Os irmãos lembram, a igreja se lembra, que lá no início da peregrinação do povo de Israel no deserto, depois deles terem saído do Egito, eles passaram pelo meio do mar, a seco, liderados por Moisés, e após
murmuração, muita reclamação, saudosismo das comidas do Egito. Então Deus mandou todo dia que caísse um pãozinho do céu, chamado maná. Agora, essa multidão aqui, lembra Jesus que lá atrás, a respeito dessa história do povo de Israel, os pais, os antepassados comeram pão todo dia, que Moisés conseguiu, como que jogando para Jesus assim, ó, Moisés conseguiu pão do céu todo dia. E você, Jesus, só vai dar pão um dia só? Moisés conseguiu todo dia. Mostra para nós o seu poder. Mostra que você é maior do que Moisés. Jesus então explica para eles, no verso 32 e 33. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui Jesus está explicando para aquelas pessoas que Ele é o que desce do céu, como uma referência à sua encarnação, Deus encarnado, estando ali perante aquelas pessoas, o Deus encarnado, o único que pode dar vida verdadeira e plena ao mundo. Não o maná, porque eles estavam apoiados nessa dádiva de Deus na época do povo de Israel, o maná, mas quem comeu o maná morreu, não tinha vida plena e verdadeira, vida eterna, quem comeu o maná. Aí em seguida então vem a manifestação da multidão, verso 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ok, dá-nos sempre desse pão. Agora sim eles entenderam que Jesus era de fato quem eles precisavam, não é mesmo? N-A-O-T-U, não. A multidão entendeu as palavras de Jesus como literais. Assim como nós vimos, Nicodemos entendeu as palavras de Jesus como literais sobre o novo nascimento. Assim como nós vimos também que a mulher samaritana entendeu as palavras de Jesus como literais a respeito da água viva. A multidão então rapidamente pede para o Senhor: então é esse pão que o Senhor está se referindo aí que nós queremos. Esse que desce do céu, parecido com o maná, esse mesmo. Só que tem que ser todo dia, Senhor, sempre. Aí Jesus apresenta para aquelas pessoas a maravilhosa autorrevelação da divindade dele, o Eu sou do Senhor. Vocês se lembram como que Deus se apresentou ao povo de Israel no deserto? O Eu sou. Quando Moisés perguntou: como eu vou falar para o povo então que o Senhor é o Deus verdadeiro? Diga para o povo que eu sou te enviou. Jesus então declara agora: eu sou, verso 35, declarou-lhes pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. As pessoas estavam buscando o quê, mas o que eles precisavam era de quem. Como se Jesus dissesse assim, em outras palavras: vocês estão buscando o que eu posso dar a vocês, todavia o que vocês precisam está em quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou aquele que satisfaz plena e perfeitamente as suas almas famintas e sedentas. Não é de pão físico natural que vocês precisam. Vocês precisam muito mais do que isso. Vocês precisam de mim, o pão da vida, que concede vida verdadeira e plena. Amada igreja, o que nós estamos aprendendo de Jesus aqui não é simplesmente de satisfação terrena, de ter uma vida tranquila, de ter uma passagem boa aqui nessa terra, quem sabe uns mais
abastados, outros menos abastados, mas assim, uma vida tranquila. Eu quero ter uma vida tranquila, uma passagem boa por essa terra, sem percalços, sem problemas, sem muitos contratempos. Mas o que nós estamos aprendendo aqui, vendo a respeito dessa revelação de Jesus sendo o pão da vida, para nós termos uma vida satisfeita nele, aqui neste mundo, e tendo esperança na vida eterna com ele. É muito mais do que uma vida boa que você quer ter aqui nesta terra, nesta passagem. É infinitamente mais valioso e precioso para você e para mim. Jesus está declarando para aquelas pessoas que Ele é o pão da vida e que concede vida eterna, vida com sentido, vida verdadeira, que faz com que nós passemos por essa peregrinação como seus filhos, e já está garantido para nós, ou para todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, a vida eterna, uma vida para sempre com Ele, em adoração, em louvor, em regozijo, desfrutando dele, servindo a ele na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. Ele é o pão da vida. Agora, levando-se em conta essa declaração de Jesus, esta autorrevelação de Jesus, que ele é o pão da vida, nós devemos fazer uma pergunta então. Como fazer para me alimentar deste pão que é Jesus, ok? Como fazer então para eu me alimentar desse pão que é Jesus, o pão da vida? Eu respondo: para você se alimentar de Jesus, você deve ir a Ele e crer nele. O que Jesus diz aí? Verso 30, o que vem a mim, verso 35, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Logo, ir a Cristo, crer em Cristo é possível, e somente é possível pela fé. Pela fé. Comer do pão da vida que é Jesus só é possível através da fé. A fé é a mão estendida do mendigo que recebe os benefícios do sacrifício majestoso do Redentor Cristo Jesus. Pela fé. Entendi, Rodrigo? Ok, então como eu consigo fé? Como eu consigo fé, então, para comer desse pão que me dá vida e vida plena e vida eterna? Eu quero Jesus. Como eu consigo fé? A fé é dada, a fé é produzida por Deus. Porque, como Jesus mesmo respondeu, a obra de Deus não é de outra pessoa ou de outro ser. A obra é de Deus. Qual é a obra de Deus? Que seus filhos creiam no seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador. A fé é produzida no seu e no meu coração por Deus. Por isso que nós cremos na eleição. Por isso que nós cremos na predestinação. Por isso que nós cremos na salvação de Deus para nós. Ele é que concede às pessoas crerem em seu Filho. Ele que coloca no seu e no meu coração o dom da fé. Nós vamos ver na próxima exposição por que há pessoas que creem e por que há pessoas que não creem. E nós vamos ver também a respeito de se perder ou não salvação. Mas a fé é produzida no seu e no meu coração, e nós falamos: agora eu creio em Jesus Cristo, mas não é porque é algo dentro de você e um poder sobrenatural que você tem aqui dentro, alheio a Deus, fez com que gerasse essa força de fé para você crer em Jesus Cristo. Não, a fé ela é colocada no seu coração por Deus, e Ele escolhe: este irá crer, este não irá crer. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus age dessa forma. E Ele é justo em todo o seu agir soberano na escolha e na preterição. Se você crê, se você tem fé e crê em Jesus Cristo, erga as mãos para os céus e agradeça a Deus, porque Ele te deu o presente da fé.
A mão, como um mendigo, pega os benefícios do sacrifício do majestoso Redentor Jesus. A fé é colocada no seu e no meu coração, porque a obra é de Deus. E uma vez então tendo fé, que é o dom, é o presente de Deus para as nossas vidas, e se você tem fé hoje, você precisa entender que a fé, esse componente indispensável da graça de Deus nas nossas vidas, para a nossa salvação e para a vida aqui neste mundo. Nós vivemos aqui neste mundo pela fé. Uma vez salvos pela graça de Deus, nós vivemos pela fé. A fé então é a junção de, eu já disse isso aqui, eu preciso repetir, a fé é a junção de acreditar e confiar. Vocês estão lembrados? A fé é a junção de acreditar e confiar, porque fé é acreditar que Deus existe, isso o escritor de Hebreus ensina muito bem, porém não somente acreditar, mas confiar em Deus. E o que é confiar? Eu já dei o exemplo aqui do bungee jump, naquela oportunidade, discipular no bungee jump. Hoje eu vou usar outro exemplo. Por exemplo, imagina que o Mateus, por exemplo, o Mateus está em cima de um muro, e o Eduardo fala para ele assim: filho, você acredita no pai? Você acredita que o pai consegue te segurar se você pular daí? Aí o Mateus vai responder para ele: não, eu acredito sim, pai, acredito. Aí o Eduardo vai falar para o Mateus assim: então pula, pode pular, eu vou te segurar. Aí o Mateus responde para ele assim: aí já fica difícil, pai, vai que você não me segura, vai que eu sei que você é forte, eu percebo que você tem força, mas para eu pular daqui são outros 500, vai que você não me segura, e eu esborracho no chão. Fé é acreditar que Deus existe e também acreditar em todas as suas palavras e confiar, ou seja, se jogar, se entregar, se render, se relacionar, adorar. Isso é fé. É a junção de acreditar e confiar. Sabe por quê? Por causa de tudo que Deus já fez por você que crê através do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O que Ele fez, o que Ele prometeu, Ele fez. E você então pela fé crê, acredita nas palavras do Senhor, acredita que Deus existe e confia nele, entrega a sua vida a Ele. Isso tudo pelo mover, pelo agir da fé na sua vida. Aleluia. E você adora, você passa a ser o adorador do Senhor, você se rende a Ele, você se relaciona com Ele, você se joga nele, você se entrega a Ele, você se rende a Ele, você dá sua vida para Ele, no sentido de você ser agora, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Coisa maravilhosa. Isso tudo pela fé. Comentando a respeito desse trecho, John Stott diz o seguinte: o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles. O pão, como Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida, é o sacrifício dele, ele se entregando substitutivamente por todos aqueles que Deus Pai escolheu e deu ao Filho, o Cristo se entregando na cruz do Calvário, é o corpo dado em favor dos seus filhos, em favor daqueles que Deus escolheu. E é a partir daí, a partir daquele sacrifício, a cruz de Cristo e o Cristo da cruz, a partir disso, é possível gerar vida e vida eterna no seu e no meu coração. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. O apóstolo João repete várias vezes isto no Evangelho. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, porque Ele é o pão da vida. É o que Jesus está mostrando para essa multidão. Vocês não precisam de coisas que eu
dou a vocês. Não se apeguem às coisas deste mundo. Vocês precisam de mim. Mais para baixo ele vai falar: coma da minha carne e beba do meu sangue. Aí já deu um bafafá daqui a pouco, vocês vão ver. E aí uns correram para lá, outros correram para cá, mas como que ele está falando essas coisas? Nós vamos estudar, já estou dando spoiler aqui, mas tá bom, vou segurar o que está na minha cabeça aqui. Por isso, que crer que Jesus é o pão da vida, crer que Jesus nos satisfaz plenamente, que supre a nossa alma, que dá sentido verdadeiro para as nossas vidas, tudo isso é implicativo. Crer em Jesus Cristo como pão da vida, aquele de quem tudo precisamos, existe uma responsabilidade da nossa parte. Existe uma responsabilidade da nossa parte. É a explicação que Tiago dá em sua carta. É um sentido mais amplo sobre viver pela fé após a regeneração, após um novo nascimento. Você, após o novo nascimento, você tem responsabilidades perante Deus para viver pela fé, para seguir Jesus, para ser discípulo de Jesus. Eu creio em Jesus, agora tudo bem, não, agora minha vida vai ser transformada, ok, e eu não faço nada, e eu não me relaciono com Jesus, e eu não ando com Jesus, e eu não penso em Jesus, e os meus negócios estão longe de Jesus, e o meu comportamento está bem distante do que Jesus quer. Isso não é viver pela fé. Isso não é viver pela fé. Deus está dizendo para você e para mim nesta noite: ei, filho, pula desse muro inseguro. Esse muro vai cair. O muro dos desejos carnais que você está sentado, na pornografia, no adultério, na lascívia. Pula desse muro do sexo fora do casamento. Pode se jogar, meu filho. Você vai ser feliz na santidade. Eu dou um sentido verdadeiro para a sua vida, para que você, a partir da minha vida, na sua vida, você tenha procedimentos puros. Pula desse muro, meu filho, porque esse muro vai cair. Ei, filho, pula desse muro inseguro, porque esse muro vai cair. O muro dos negócios fraudulentos, o muro dos negócios desonestos. Peça as contas, pula desse muro. Pode se jogar na certeza de que eu vou suprir todas as suas necessidades de acordo com os meus princípios, de acordo com a minha vontade, com um trabalho digno. Irmãos, isso é viver pela fé. Ei, filho, pula desse muro. Pula desse muro, porque esse muro vai cair. O muro da mentira e o muro da falsidade. Tira essa máscara da religiosidade, meu filho. Eu sei quem você é. Pode se jogar nos meus braços, porque eu bem conheço você e recebo você como você é e te perdoo. E eu vou fazer de você uma pessoa íntegra que vive na luz. Ei, meu filho, pula desse muro. Viver pela fé, comer do pão que dá vida verdadeira, viver em santidade. Crer que Deus nos deu o pão da vida é acreditar no que Ele diz e se jogar, estando certo de que é o meu Pai que está lá para me segurar, e Ele não vai me deixar cair. Ele não vai me derrubar. Uma vida com o nosso Senhor Jesus é uma vida de muita alegria, de muito gozo e desfrute nele. É a vida que nós precisamos, mas é uma vida também de uma tremenda responsabilidade de viver em santidade, de comer desse pão da vida.
Tudo neste mundo, meu amado irmão, amada irmã, vai passar. Tudo vai passar. O que de fato nós precisamos e temos de mais seguro e satisfatório é Jesus, o pão da vida. Eu encerro então dizendo 2 pontos para nós refletirmos durante essa semana. Primeiro, aprender que Jesus é o pão da vida é estar convicto de que a sua fé não está baseada no que Jesus vai lhe dar temporariamente aqui nesta terra, mas a fé que você tem está alicerçada em quem Ele é e o que Ele fez na cruz por você, sendo aquele Deus que veio ao mundo e se humilhou, como nós cantamos, e se entregou por nós para nos salvar, para alimentar você espiritualmente para o resto da sua vida. A nossa fé está segura em Cristo Jesus, não nas coisas deste mundo, não nas coisas passageiras e temporárias desse mundo. Talvez você, quem sabe, não esteja muito interessado por este alimento. Talvez neste momento da sua vida, você como crente não esteja tão interessado neste alimento que é Cristo Jesus, porque quem sabe você não está percebendo a sua fome, não está percebendo a sua sede, não está percebendo a sua necessidade espiritual extrema que você tem de Deus, porque quem sabe os valores da sua vida estão, pode-se dizer, contaminados pelos desejos da carne, pelos prazeres deste mundo, e você está sem apetite de Cristo, você está sem vontade de comer desse pão, de se alimentar de Jesus, e a sua vontade, quem sabe, é se afastar dessa dieta. Por causa, quem sabe, como nós aprendemos domingo passado, para nós nos desarraigarmos deste mundo perverso, e não amarmos o mundo como o pastor Marcos pregou, mas nós estamos querendo plantar novamente e enfiar na terra novamente as raízes neste mundo, e quando nós estamos nos alimentando das coisas deste mundo, sabe o que nós perdemos? Apetite pelo pão da vida, porque as coisas desse mundo vão tomando lugar no nosso coração. Só que as coisas deste mundo não suprem nenhuma das nossas necessidades, principalmente a sua como crente, de uma vida em espírito. Todavia, esta palavra que Jesus proferiu a nós nesta noite, ela é poderosa para despertar você, aleluia. Nós cremos no poder da palavra de Deus, que é poderosa para despertar você e nos dar um apetite por Jesus Cristo, nos fazendo nos arrepender e se entregar a Ele por tamanha carência de Deus que nós temos. Porque Jesus é o pão da vida, e não há outro, meu adolescente, meu jovem, homem, mulher, idoso aqui presente nesta noite, não há outro que não seja Ele que possa matar a nossa fome espiritual. Não há outro que satisfaça plenamente as nossas necessidades e a nossa alma, que tem um tamanho, um vazio, exatamente do tamanho de Deus para nós. Jesus, Ele pode nos dar uma existência aqui nesta terra com satisfação, com contentamento, mas nós, como diz o apóstolo Paulo, caminhamos aqui, mas pensando nas coisas do alto e pensando na eternidade, para vivermos para sempre com Ele, e essa é a nossa esperança. Fé é ter esperança, porque Ele prometeu que vai voltar, e Ele voltará. Se a segunda vinda do pão da vida nesta terra, para você, não é a sua esperança, eu recomendo a você rever a sua salvação. Se está bom aqui do jeito que está, alguma coisa está estranha, alguma coisa não está bem na sua fome pelo pão da vida. A nossa esperança é a vinda do nosso Senhor, porque nós queremos ir embora daqui, não como fuga, como sempre está sendo ensinado neste púlpito, não como fuga,
mas porque nós desejamos, anelamos o que Deus prometeu a nós através de Jesus Cristo, o pão da vida. E é isso que nós queremos. Segundo ponto, aprender que Jesus é o pão da vida também nos faz descansar que nada vai nos faltar aqui nesta terra. Aleluia. Queridos, você vive pela fé, não vive? Você acredita que Deus existe, você acredita na verdade de todas as suas palavras, e você se jogou a Ele, se confiou a sua vida a Ele, se entregou a Ele, você adora Ele. Ei, Ele disse que nada vai nos faltar. Quem está dizendo isso para quem? Deus está dizendo isso para nós, seus filhos. Se Ele nos deu algo que é muito maior que a vida eterna, como não nos dará o sustento de cada dia? Ele supre todas as nossas necessidades, e nada, meu amado irmão, irmã, há de nos faltar. Nós lembramos aqui do trecho da história do povo de Israel em Êxodo, que foi mencionado, né? O povo, como nós vimos, após sair do Egito, iniciar a peregrinação no deserto, rumo à terra prometida, passando um curto período de tempo, eles começaram a reclamar a Moisés, porque eles estavam com fome. Aí Moisés então ora a Deus, pede a Deus que mandasse, né, alimento para o povo, e Deus manda então um pãozinho do céu chamado maná. Era derramado em porções todos os dias pela manhã, e era a porção para um dia. Alguns do povo já no primeiro dia, o que fizeram? Pegaram mais para o outro dia, já começaram a juntar nos tupperware mais maná. Preciso guardar. Eles queriam o pão que Deus derramou dos céus, mas eles não confiavam em Deus. Deus proveu hoje, sim, graças a Deus, Deus proveu o maná hoje, mas não sei se Deus proverá amanhã. Não dá para confiar 100% em Deus todo dia. É isso que o povo provou em suas ações. Agora imagina a cena, por exemplo, você que tem filho, você entra no quarto do seu filho e vê seu filho lá levantando o travesseiro e colocando um pedaço de pão francês, ou um pão francês embaixo do travesseiro. Aí você fala, mas filho, o que você está fazendo? Para com isso. Aí seu filho vai dizer assim, não, sabe o que é, pai? Hoje você me deu esse pão, graças a Deus, poxa, muito obrigado, mas vai que amanhã você não me dá. Eu preciso garantir o meu pão de amanhã. Confiando no pai? Você já parou para pensar na oração que você faz? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Rodrigo, depois que você me fez pensar sobre isso, eu vou parar de orar assim. Não, continua orando assim. O pão nosso, Senhor, de cada dia dá-nos hoje. Em outras palavras, você está orando assim, Senhor, não me dá pão para amanhã, só me dá o pão para hoje, porque eu sei que amanhã o Senhor virá com sua providência e me dará o pão de amanhã, porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias e não há de me faltar coisa alguma. Essa é a sua oração pela fé. Pela fé. Por isso que cada dia nós vivemos em exercício de fé. A nossa fé, ela pode ser robusta ou ela pode ser raquítica, dependendo de como você exercita a sua fé, pelos meios da graça. Fé naquele que é o pão da vida, Jesus, que nos deu a salvação e está cuidando com tanto amor e generosidade do nosso sustento. Ele nos salvou e está cuidando de nós aqui nesse processo passageiro. Ele está cuidando de você. Talvez não seja tudo o que você tem pedido, Ele tem te dado. Mas Ele tem dado tudo o que você precisa. Tudo. Nada há de faltar a você.
eu preciso encerrar então com a declaração do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Jesus é o pão da vida. Jesus deu a você e a mim uma satisfação nele, uma nova vida nele, vida eterna com ele. E também ele tem cuidado de você e de mim durante esse processo na nossa caminhada, na nossa vida, até nós nos encontrarmos com ele nos ares. E o apóstolo Paulo, crendo no pão da vida que é Jesus, Paulo creu no pão da vida que é Jesus, ele pôde declarar: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Olha o exercício da fé. Ele não nasceu com uma fé robusta, Deus deu a ele uma fé, e ele exercitou essa fé, ele fez com que essa fé pudesse ser amadurecida. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas por que tudo isso? Por que tudo isso? Tudo posso naquele, em Cristo, o pão da vida, o que nos satisfaz plenamente. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia. Que nesta noite a palavra do Senhor e o seu Espírito reaqueça os nossos corações. Você que já experimentou do pão da vida e quem sabe está com um gosto amargo desse pão na boca, por tantas coisas, tantos pecados ou tantos distanciamentos de Deus, que você nesta noite se arrependa diante dele. Fala: Senhor, eu quero voltar a ter aquele apetite por ti e ter o gosto agradável da relação contigo, do meu relacionamento pela fé contigo, Senhor. Está amargo o gosto, mas eu não quero, porque eu sei que o gosto do Senhor, que é pão, é doce, é bom, é muito bom para mim. E você que está desfrutando de um relacionamento sadio com Deus, peça a Ele para que aumente a sua fé, para que você tenha mais apetite por Ele, porque nós não podemos estacionar. A nossa dieta ela é sempre crescente com esse pão da vida. Você precisa sempre experimentar dele, porque nunca acaba. Nunca acaba. Você hoje fala: eu estou satisfeito em Deus, em Cristo Jesus. Daqui a pouco você fala: eu preciso mais dele. E Ele dá mais dele a você e a mim. Nós precisamos de Jesus, o pão da vida, como aprendeu o apóstolo Paulo. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Louvado seja Deus pelo amado Redentor Jesus Cristo, o pão da vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra, Pai, que é como uma espada de dois gumes, que ao mesmo tempo fere, mas também cura para a nossa salvação. Ao mesmo tempo em que nos faz cair na Tua presença em arrependimento, ela mesma nos ergue pela fé para nós continuarmos a caminhada nessa dependência de Jesus Cristo, o pão da vida. Tudo o que nós precisamos, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos de Jesus. É tudo o que nós precisamos, Senhor. Obrigado por Tua palavra nesta noite, que nós aprendamos a desfrutar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim, de fato, nos dá satisfação plena e verdadeira nesta vida. Nada mais neste mundo há de nos satisfazer, Senhor. Por isso, pedimos a Ti, queremos mais de Cristo. Nos dê apetite por Jesus Cristo. Assim oramos,
confiantes, pela fé, no nome do Pão da Vida, Jesus Cristo. Amém.